A minha saudação a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, quando mais uma vez, pela sua graça e misericórdia, examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós temos buscado a direção do Espírito Santo para podermos compreender as Escrituras Sagradas, para podermos fazer a vontade de Deus através de nossas vidas. Hoje nós vamos meditar a respeito do perdão. O perdão é uma coisa necessária na vida do cristão, tanto para ele receber o perdão, como também para entregar o perdão, para perdoar. Mas existe muita confusão a respeito do perdão que nós devemos dar. O Senhor Jesus nos perdoou dos nossos pecados, nós nascemos de novo através do batismo, e os nossos pecados foram perdoados. Perdoados de uma forma que o Senhor Jesus prometeu que nunca mais se lembraria de nossos pecados, desde que nós realmente nos convertêssemos, mudássemos de vida, nos arrependêssemos da vida passada e tivéssemos uma nova vida segundo a direção do seu Santo Espírito, segundo os seus ensinamentos. Nós vemos uma dessas promessas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 38, a palavra de Deus nos diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em nossa vida é o arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Primeiro nós temos que nos arrepender. Sem arrependimento não existe perdão de pecados. A pessoa pode ser batizada, pode frequentar a igreja, pode até receber cargos dentro da igreja, pode ser uma pessoa com uma palavra até bonita, mas não teve arrependimento, não tem perdão de pecados. Mas foi batizada, mas não teve conversão, não teve um arrependimento daquilo que vinha fazendo que desagradava a Deus. O arrependimento é essencial para que nós possamos receber o perdão. Existem, às vezes, no meio cristão, alguns modismos. Hoje em dia se vê assim, as pessoas dizendo: olha, você tem que liberar o perdão, libera o perdão para você se sentir melhor, para você se sentir bem, para você ser abençoado. Você precisa liberar o perdão. Não tem que liberar nada, nós não liberamos coisa nenhuma. Nós não temos poder algum, quem tem poder é Deus, é Jesus Cristo. O que nós não podemos guardar no nosso coração é rancor. A palavra aqui, o dicionário da Bíblia de Almeida diz assim: perdão, abandono de ressentimento e desejo de vingança em relação a um ofensor. Para que o perdão seja completo, o ofensor deve confessar-se arrependido, dispondo-se a reparar a falta cometida. O resultado do perdão é o restabelecimento da amizade entre as partes. Deus perdoa nossos pecados porque Jesus pagou por eles. E Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos os que nos ofendem. A oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então, o Senhor Jesus nos ensinou isso. Nós temos que, para sermos perdoados, depois que nós aceitamos a Jesus, que nós tivemos uma mudança de vida, arrependemos da nossa vida passada e estamos vivendo um novo caminho, uma nova vida para a glória de Deus, para a nossa salvação, nós não podemos pecar mais, vivemos em santificação e honra. Eventualmente, podemos pecar, podemos ofender alguém. Então, nós temos que nos humilhar. Se nós ofendemos, nós temos que nos humilhar, nos reconciliar com o irmão, com a irmã que nós ofendemos, pedir perdão, então a pessoa vai nos perdoar. E também, se nós fomos ofendidos e a pessoa vem pedir perdão para nós temos também que perdoar. E os apóstolos disseram: mas até quantas vezes nós temos que perdoar no dia? Até 7? Pedro falou. E o Senhor Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Se
o teu irmão vir até você e disser, perdoa-me porque eu pequei, você tem que perdoar. Esse é o princípio da nossa conversão, sermos igual a Jesus. O Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados. Nós não podemos reter o pecado de ninguém. Se a pessoa se arrependeu, veio se humilhar, nós temos que perdoar. Essa história de que, não, o Senhor conhece o meu coração, eu estou arrependido aqui, e o Senhor Jesus sabe muito bem que eu estou arrependido, eu não preciso pedir perdão para ninguém, eu ofendi lá o irmão, a irmã, e eu não preciso pedir perdão, isso está errado. Você está sendo enganado pelo diabo e você está, o teu orgulho está te levando à condenação. O que você precisa é se humilhar. Você pecou, você ofendeu alguém, você tem que se dirigir até esse alguém, se humilhar, pedir perdão e aí pronto, você fez a sua parte. Se a pessoa perdoa ou não perdoa, você se humilhou. Perante Deus, você cumpriu a tua obrigação. Eu ofendi, eu vou ter com meu irmão e eu vou pedir perdão e o meu irmão vai me perdoar, minha irmã vai me perdoar. É necessário, mesmo aqui na explicação, no dicionário de Almeida, diz assim que o ofensor deve confessar-se arrependido, dispondo-se a reparar a falta cometida. Quando o Senhor Jesus, conversando com Ananias Zaqueu, e ele disse que se converteu, eu restituo quadruplicado se eu defraudei alguém. Então, o arrependimento dele, o desejo dele de servir a Deus e ser salvo era tão grande que ele, se porventura eu ofendi alguém, se eu defraudei alguém, se eu roubei, enganei alguém, eu devolvo 4 vezes mais e metade dos meus bens eu dou para os pobres. O que o Senhor Jesus diz? Verdadeiramente esse também é um filho de Abraão. Então nós temos que entender essas coisas. Eu não posso pensar que se eu cometi algum pecado, eu falei mal do irmão, ofendi o irmão, maltratei o irmão, a irmã, pisei no irmão, na irmã, não literalmente, mas figurativamente, eu preciso chegar nesse irmão, nessa irmã e me humilhar. Me perdoa, eu falei coisas que não devia, eu acabei te ofendendo, eu acabei fazendo coisas que não devia, então você me perdoa. E aí sim o perdão é concedido, mas ficar... Ou então, às vezes, a pessoa vai lá na frente do templo, lá, os irmãos reunidos, normalmente em passagem, dizendo, olha, se eu ofendi alguém, me perdoe, isso não tem valor nenhum. Está perdendo tempo, atrapalhando o culto. Ou se você ofendeu alguém, você vai lá a esse alguém e se reconcilia com essa pessoa, pede perdão para essa pessoa. Senão, não vai ter perdão, não. Senão, você não vai ser perdoado. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Nós temos que nos humilhar. A vida do cristão, da cristã, é uma vida de humildade, de simplicidade, de amor, de comunhão. Mas agora, se eu estou ofendendo, ou estou sendo ofendido, se eu estou sendo ofendido, a pessoa não vem pedir perdão para mim e acha que está sendo perdoado por quem? Ah, Jesus perdoa. Ele perdoa os pecados que nós fizemos antes de conhecê-lo. E os pecados que Ele pagou por esses pecados que nós cometemos. Ele pagou o preço de sangue. Pelo sangue do Cordeiro nós somos lavados. Por causa que Ele derramou o sangue dele para nos salvar, para nos redimir, para pagar o preço dos nossos pecados. Vamos ver ainda, em Atos capítulo 3, o versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Agora você se arrependeu, você se converteu, seus pecados foram apagados, e aí no correr da vida você ofendeu uma irmã, ofendeu um irmão, e você não vai se humilhar. Você vai ficar quietinho no teu canto, irmão aí, esse irmão não tem valor na igreja, essa irmã ninguém dá bola para ela mesmo, deixa para lá, fica, às vezes zomba da irmã, zomba do irmão, fica colocando apelidos do irmão, da irmã, zombando do irmão, da irmã. Isso tudo desagrada a Deus, isso tudo é ofensa. Você não está mexendo com uma pessoa, você está mexendo com um servo de Deus, uma serva de Deus. Ainda que você não dê valor, Jesus Cristo morreu por essa pessoa aí. Jesus Cristo derramou o sangue dele por essa pessoa aí que você não dá valor.
Então você tem que se conscientizar que você tem que se humilhar. Você não é melhor que ninguém, nem mais nem menos. Nós temos que obedecer a palavra como todo mundo tem que obedecer a palavra. Quem não obedecer não vai ser salvo, não tem outro caminho. Ou nós cumprimos a vontade de Deus ou não cumprimos. Então nós temos que entender que o Senhor nos chamou para a salvação. O Senhor, nós fomos escolhidos para participarmos deste povo eleito, especial, zeloso de boas obras. Não é zeloso e de boas obras. Tem zelo pelas boas obras. As boas obras são paciência, amor, temperança. Nós temos zelo em praticar o amor, em ser temperantes, pacientes, amorosos, perdoando um ao outro, suportando um ao outro. É o que a palavra nos diz. Porque defeitos todos nós temos. Assim como você tem defeitos, eu tenho defeito, eu tenho que suportar o seu, você tem que suportar o meu, e nós vamos caminhando juntos, um perdoando o outro, um ajudando o outro, e seguindo esta jornada, este caminho que o Senhor Jesus abriu por nós. Judas, quando traiu Jesus, o Judas Iscariotes, que ele vendeu Jesus por 30 moedas, ele se arrependeu. Está lá em Mateus 27, que nós vamos ler aqui, do versículo 1 em diante. Diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Ele não estava arrependido? Estava arrependido. E por que ainda ele foi se enforcar? Porque quem que ele ofendeu? Quem ele traiu? Jesus Cristo. Para quem que ele foi pedir perdão? Foi pedir perdão para os sacerdotes e os anciãos. Ele não ofendeu o sacerdote e o ancião. E os sacerdotes e os anciãos, isso é problema seu. Se você quiser ser perdoado, você vai pedir perdão para Jesus Cristo lá. Mas ele tinha que se humilhar para Jesus, e ele não queria se humilhar para Jesus. Ele foi e se enforcou, porque na verdade o arrependimento dele não era verdadeiro. Não, era um arrependimento carnal puramente, não era um arrependimento de salvação. Aquele ladrão que estava na cruz, nós dizemos ladrão, mas a pessoa que estava morrendo juntamente com o Senhor Jesus, ao lado dele, no último instante de vida: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquela pessoa estava arrependida dos seus atos, tanto é que ele corrigiu o outro. Você não respeita esse aí que não cometeu mal algum? Nós estamos nessa condenação merecidamente, porque nós fizemos coisas erradas. Ele reconhecia que ele tinha feito coisas erradas. Mas esse aqui nenhum mal fez, e falou de Jesus, que nenhum mal tinha sido praticado pelo Senhor Jesus. E virou para o Senhor Jesus e disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus diz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, já naquele momento, o Senhor Jesus, vendo aquele coração contrito, quebrantado, arrependido e humilhado, pedindo perdão, recebeu o perdão. Tenho certeza que se Judas chegasse ao Senhor ao pé da cruz ali, chorando, arrependido, porque não existe perdão sem frutos de arrependimento. Aquele que se arrepende, ele produz frutos de arrependimento. Como o irmão lá que deu metade dos bens aos pobres e estava disposto a restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado. Se existe arrependimento, existe fruto de arrependimento. Olha, me perdoa, viu? E vamos ficar tudo em paz. Isso é da boca para fora. Mas Jesus sabe o que é verdadeiro. Nós não somos juízes. Juiz é Jesus Cristo. Por isso que você tem que fazer as coisas certinha. Então tenho certeza que se Judas tivesse chegado: Senhor, chorando, contrito, quebrantado, fui eu que fiz isso, o Senhor me perdoa. O Senhor Jesus ia falar: não, eu não te perdoo. É claro que o Senhor Jesus ia perdoar. Mas acontece que o arrependimento de Judas era da boca para fora, como de muita gente é. Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos humilhar de verdade, arrepender. Quem se arrepende não comete mais o mesmo erro. Procura sempre se consertar a sua vida, fazer cada vez melhor, viver cada dia de uma forma melhor para agradar a Deus, para servir de testemunho para todas as outras pessoas e também perante a igreja.
Então você hoje ouviu essa palavra e coloque em prática em tua vida. Você saiba que o perdão é necessário. Saiba perdoar, não guarde rancor de ninguém. E quando você ofender alguém, você vai e pede perdão com sinceridade. Ore a Deus para que limpe o teu coração e saiba perdoar e ser perdoado também. Se humilhe perante Deus e Deus te abençoará. Deus abençoe você e toda a tua casa. Senhor Jesus, derrame as suas bênçãos em tuas vidas, nas vidas de todos vocês que estão ouvindo esta mensagem neste dia, que possam a cada dia servir mais e mais perfeitamente ao Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.